Deus, nós estamos ainda aqui na Tua presença, felizes porque o Senhor é Deus. O diagnóstico chega, a luta chega, mas nós saímos vencedores, porque Tu és amor, Tu tens demonstrado esse amor e esse cuidado. Pedimos que o Senhor ainda fale conosco através da pastora Fernanda, Senhor. Como igreja do Senhor, nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, porque o Senhor vai falar conosco, eu tenho certeza disso. Que tenhamos a certeza no nosso coração que essa voz que vem suave, mansa, firme, que traz a certeza daquilo que nós não temos como certeza, é a voz de Deus. Não nos deixe enganar, Senhor, com outras vozes, mas que possamos escutar com o nosso coração, possamos ter agora entendimento diante daquilo que for colocado. Que o Senhor abençoe a vida da Fernanda, do seu esposo ali em Pernambuco, abençoe as suas filhas, e que possamos ter agora esse tempo contigo, ouvindo a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gente, eu queria aplaudir a vida da Fernanda, amém? Ela está conosco esses 3 dias. Ela vai poder se apresentar. E eu queria a sua atenção agora. Ela hoje não tem, eu não vou chamar de desafio, mas tem alegria de compartilhar com a igreja, homens, mulheres, adolescentes, jovens. Que Deus possa ser gracioso com você. Amém, Fernanda? Fique à vontade. Deus te abençoe. Graça e paz, IBNVF, amém? Boa noite a todos. Gente, eu vim falar sobre algo que vocês já sabem demais, e que essa igreja está repleta de pessoas marcadas pela intimidade. Só que a gente esquece, né? Como que é isso? Como que isso acontece? Como que essas marcas surgem? E Deus me trouxe aqui para relembrá-los, né? Mas estamos cheios, num ambiente lotado, viu? De mulheres e de homens que foram marcados pela intimidade de Deus. E glória a Deus, eu queria que você aplaudisse a Ele por isso. Em nome de Jesus. Aleluia! Como foi falado, eu sou a pastora Fernanda, casada com o pastor Alberto. Estivemos aqui na igreja pela primeira vez, no mês de junho, para o congresso de famílias, né? A conferência de famílias, a convite dessa amada igreja, da pastora Lana, do pastor Jave, que foi através do nosso querido pastor Fábio Amador. Vocês conhecem aqui o Fábio, né? Nosso amigo mesmo assim, íntimo, para a glória de Deus. E tivemos uma experiência maravilhosa nessa conferência de famílias, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, sendo igreja com vocês nesta noite. Louvo a Deus também pela vida do meu marido, que foi ele que me impulsionou a pregar a palavra de Deus. Eu sou uma improvável, né? De mim mesma eu jamais estaria aqui, então vai recebendo logo aí na tua vida. Se você tem o desejo de pregar a palavra do Senhor, se você tem o desejo de pegar nesse microfone aqui para falar que Jesus é bom e que o diabo não presta, é possível, porque se eu estou aqui é porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí o pastor Alberto está lá na Igreja Batista do Pina, em Pernambuco, pastor Eduardo, numa conferência de homens. Enquanto ele está lá, eu estou aqui para a glória de Deus, para dizer que Ele é muito, muito bom. Deus é poderoso nas nossas vidas, amém? Então, sem mais demoras, vamos abrir o texto da palavra de Deus no livro de Atos. Atos, capítulo 6. Nós vamos ler em 2 capítulos. Você vai abrir primeiro em Atos 6, e nós vamos ler do 8 a 15. E aí depois nós vamos para o 7, e vamos ler do 54 a 60. Atos 6, verso 8 a 15. Por favor, se puderem me dar um pouco mais de retorno, eu vou agradecer, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Chegou, aleluia. Atos 6, a partir do versículo 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram contra ele. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Capítulo 7, agora nós vamos ler do 54 ao 60. Capítulo 7, do 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram-se contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Ti mais uma vez nesta noite, Senhor, para Te apresentar cada vida aqui neste lugar, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, de cada jovem, presente nesta casa. Pai, eu Te peço, Senhor, que a Tua palavra adentre em corações que sejam terras boas, terras receptivas à Tua voz, à Tua palavra, para que assim, Jesus, que a Tua palavra seja semeada nesta terra, ela venha frutificar, venha prosperar e produzir muitos e muitos frutos, frutos que alimentem não apenas a esta igreja, mas a futura igreja que estará nessa casa. Pai, eu Te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito encontre liberdade neste lugar e possa agir no nosso meio, causando, meu Senhor, renovo, libertação, transformação, perdão de pecados e salvação neste lugar. Ah, Senhor, abre os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais nesta noite, para que venhamos Te reconhecer em cada palavra, em cada momento deste culto, assim como temos Te reconhecido desde que adentramos por essas portas. Senhor, toma a minha vida, Pai. Eu sou apenas canal. Não deixe que eu atrapalhe a Tua mensagem nesta noite. Aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração da Tua igreja. Faz a Tua vontade neste lugar, Senhor. Me dá sabedoria, discernimento e autoridade no Teu nome. É assim que eu Te peço, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos nesta noite está inserido no livro de Atos.
Atos é um livro que nos mostra características reais sobre a igreja de Cristo. Então começa essa palavra dizendo que você é a igreja, sabe por quê? Porque o livro de Atos serviu para a nossa construção. Se hoje nós somos igreja, é porque nós temos um modelo de igreja, modelo este contido no livro de Atos. E a primeira característica da igreja de Cristo, que somos nós, ela é um organismo vivo. A igreja, ela tem a sua plenitude na organização. Por quê, pastora? Porque aqui no capítulo 6 que nós lemos, nós vamos ver que houve a instituição de diáconos. Estevão foi um diácono, escolhido ali pelos discípulos para resolver uma situação, um problema de divisão que estava ocorrendo ali naquela igreja. A primeira divisão na igreja primitiva. Nós vamos ver também que ela é organizacional, porque ela envia recursos para outra igreja, para outras igrejas necessitadas. A igreja se organiza ali naquele local para captar ofertas, para ajudar na obra missionária. Então a gente entende aqui que uma das características da igreja expressa no livro de Atos é que ela é organizacional. É um organismo vivo que se move na terra. A segunda característica da igreja de Cristo é que ela é cristológica. Ou seja, tudo que nós realizamos na igreja precisa apontar para a pessoa de Cristo. Sabe por que essa conferência está ocorrendo? Para falar sobre Cristo. É tudo sobre Ele, nada é sobre nós. Nada é sobre a nossa necessidade, é tudo para glorificar o nome do nosso Mestre. Então, uma das características da igreja de Cristo é que tudo que ela faz, tudo que ela produz, tudo que ela consegue captar é para apontar para a pessoa perfeita, o modelo perfeito, o nosso Mestre, a pessoa de Cristo Jesus. Isso baliza toda a nossa prática cristã. A terceira característica da igreja aqui em Atos é que ela é uma igreja missiológica. Ou seja, nós estamos sobre uma missão. A missão de Cristo Jesus. Você não está aqui, meu irmão, apenas para sentar aí onde você está, ir para a sua casa, no decorrer da semana, cumprir uma agenda e domingo voltar para este lugar. Não, você tem uma missão. Você é igreja porque você está sobre a missão de Cristo Jesus. Você é um instrumento vivo de Deus na terra, sob uma missão. Então, uma das características da igreja de Cristo é que ela precisa ser uma igreja missiológica. E a quarta característica de Cristo, da igreja de Cristo aqui contida no livro de Atos, é que ela precisa ser congruente. Ou seja, a igreja precisa ter intimidade e ela precisa de prática. Então, nós não devemos apenas buscar apenas a intimidade. Buscar para se encher e até se explodir de tanto conhecimento, de tanta presença do Espírito Santo e parou por aí. Não, a igreja precisa ser congruente, ela precisa de intimidade, mas ela precisa também praticar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é na prática que vão conhecer a igreja. É na prática que o nome do Senhor Jesus será glorificado. É se você pratica o Evangelho de Cristo Jesus que vão reconhecer Ele em você. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa de intimidade com o Senhor, mas essa intimidade precisa produzir frutos do Evangelho na tua vida. É intimidade, mas é prática de mãos dadas para a glória do nome do Senhor Deus. E baseado nisso, é que o título da mensagem nesta noite vai ser Marcas da Intimidade. Glória a Deus. E o texto que nós lemos, ela é uma perícope. E o que é perícope, pastora?
Perícope são fragmentos da Bíblia que se completam. Então, esse texto dá-se início no capítulo 6, nesses versículos que nós lemos, e ele vai se fechar no capítulo 7, para nos mostrar que são passagens da Escritura que formam uma unidade completa de sentido. Então, de vez em quando, você vai encontrar alguns textos que são assim, são a perícope, eles se completam em lugares diferentes da Bíblia. E nesta unidade aqui, vai ser apresentado para nós um homem chamado Estevão. Um homem cheio da graça, do poder, da sabedoria de Deus. E que vai evidenciar na sua curta passagem de tempo na igreja primitiva, marcas de alguém que era íntimo de Deus. Marcas da intimidade com o Senhor. E o que se diferencia de hoje, meu irmão, sabe por quê? Estamos num tempo, vivemos em um tempo onde muito se ouve falar sobre Jesus, mas poucos vivem a vida de Jesus. Eu vou repetir para que você possa entender. Estamos num tempo onde muito se ouve ouvir falar de Jesus. Não vai ser por falta de ouvir falar, mas vai ser por falta de praticar a vida de Jesus. Então quero começar chamando a atenção a você para isso. Se você ouve falar sobre Jesus, você precisa ter o compromisso de viver como Jesus. Pequenos cristos, a palavra vai nos orientar a sermos imitadores de Jesus. Então não basta falar sobre Jesus, sabe por quê? A internet está cheia de influenciadores que falam sobre Jesus. Nós conseguimos ouvir falar sobre Jesus nas igrejas, nos campos, nas praças, através dos missionários, na rede da internet, como muitos se levantam para falar sobre Jesus, mas o problema não está em ouvir falar sobre Jesus, o problema está em aceitar a viver como ele viveu. A ser um pequeno Cristo, a ser alguém que imita na prática a vida do nosso Mestre. E cada vez mais enaltecemos o discurso, as palavras, as lindas palavras, as palavras que nos tocam. Valorizamos muito as palavras. Vivemos num tempo onde o discurso é supervalorizado. Entretanto, aqui na igreja, no nosso meio, na nossa vida, valorizamos o discurso, valorizamos a palavra, mas o cenário mundial está marcado, e muito marcado, por uma crise moral e espiritual. É que as palavras não dão conta de tamponar a ausência da igreja. É que o discurso não dá conta de preencher uma vida prática que nós precisamos ter no Evangelho de Cristo Jesus. Então as palavras podem nos impressionar. As palavras podem causar emoções dentro de nós, mas jamais substituirá uma vida de intimidade com Deus, uma vida do Evangelho prático, na real, no dia a dia, na necessidade da igreja, na necessidade do mundo. Então quero chamar a sua atenção nesta noite. Chamar a atenção para a praticidade do Evangelho, para aquilo que nós não podemos mais negligenciar, mas que precisamos levar muito a sério. A vivência de um verdadeiro cristão é a prática que o conduz neste mundo. Anota isso aí. A vivência de um verdadeiro cristão é a prática que o conduz neste mundo. Sabe por quê? Deus continua com seus olhos procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas há tanto tempo Ele continua procurando. Onde é que está a falta?
Porque há tanto tempo e Deus ainda continua procurando verdadeiros adoradores? Eu não vou te dar resposta, você é capaz de dar, olhando para dentro de si mesmo, se autoexaminando. Então a contemporaneidade tem produzido uma religiosidade que é pública. A nossa religiosidade é pública, ela é visualizada, ela é observada pelas diversas plataformas, pela vida que nós levamos e por aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas. Mas existe um grito, meu irmão, neste mundo. Existe um grito nessa cidade. Existe um grito em Vicente Fialho, no estado do Maranhão. E é por uma igreja que vive o Evangelho de Cristo na prática. Uma igreja que seja marcada pela intimidade com Deus. Esse é o grito do mundo. É por uma igreja marcada pela intimidade do Senhor. Sabe por quê? É isso que vai nos apresentar. As pessoas não querem saber do que você tem para falar. Elas querem evidenciar o seu nível de intimidade com Deus. Sabe por quê? É Ele que vai te apresentar. É um nível de intimidade que você tem com o Mestre. E é lá, nos primórdios da igreja primitiva, que o Senhor nos convida a olhar nesta noite. A tirar os nossos olhos deste mundo e até para nós mesmos. E olharmos para a igreja primitiva, ou voltarmos o nosso olhar para ela. Para o início de tudo. Para onde iniciamos a nossa carreira cristã. Para o início da igreja. E o texto que nós lemos vai apontar para nós 3 marcas de quem tem intimidade com Deus. E eu quero te chamar a atenção para o versículo 59 e 60 do capítulo 6. Você pode conferir. Capítulo 6, versículo 59. Não, desculpa. Capítulo 7, versículo 59 e 60. Vai dizer assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, a primeira evidência de uma pessoa que é marcada pela intimidade com Deus é: sabe lidar com as pedradas. A primeira evidência, meu irmão, de se você tem intimidade com Deus, é que você vai saber lidar com as pedradas. Veja, ao invés de murmurar, Estevão vai adorar, vai invocar a Deus. Estevão não volta o seu olhar para as pedradas. Ora, se eu e você estivesse neste lugar, sendo apedrejado por alguém, estando diante de alguém que quisesse nos matar, qual seria a nossa reação? Iríamos voltar os nossos olhos para os céus e dizer: Senhor, não lhes impute esse pecado? Ou iríamos tremer nas bases e pedir misericórdia? Invocar palavras contra o nosso agressor e dizer: não faça isso comigo. Qual seria a nossa reação? Mas se tratava aqui de um homem marcado pela intimidade. Estevão tinha tudo, meu irmão, para murmurar. A Bíblia vai dizer que ele era um homem idôneo. Ele era um homem que tinha uma vida exemplar. E por isso ele foi escolhido como diácono na igreja primitiva. Porque a vida dele, não tinha mancha sobre a vida de Estevão. Ele vivia uma vida para Deus. Ele vivia uma vida voltada para a obra do Senhor, para a propagação do Evangelho de Cristo. Então ele tinha tudo para se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço isso que eu estou passando. Eu não mereço ser apedrejado. Eu não mereço essas palavras. Eu não mereço tantas mentiras, tantos levantes, tantas acusações. Eu sou inocente, Senhor. Ele tinha tudo para dizer isso diante do Senhor. Aí sabe o que ele escolhe dizer? Senhor, perdoa. Jesus, não lhe imputes esse pecado, Senhor. Não leva em consideração isso que eles estão fazendo, Senhor.
não leva em consideração, não olha Jesus para o que eles estão fazendo. Então, Estevão tinha tudo para blasfemar, para chutar o pau da barraca e dizer: eu não mereço isso, eu não mereço isso que está acontecendo. Então, meu irmão, se você tem passado situações adversas, se alguém tem se levantado com você para apedrejar, para falar mal de você, para levantar palavras enganosas, preste atenção, escolha adorar ao Senhor ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Pastor, eu não estou entendendo nada. É sem entender mesmo. Comece a invocar ao Senhor, falar com Ele, ao invés de questionar e de murmurar. Sabe por quê? Alguém que foi marcado pela intimidade sabe lidar com as pedradas. Ele sabe lidar com as pedradas porque ele vai invocar ao invés de murmurar. Ele vai saber se colocar na situação. Ele vai direcionar o seu olhar para Deus. Ele vai dizer: não, eu preciso clamar a Deus. É com Ele, aqui é comigo e Ele. Não é comigo e com o agressor. É comigo e com Deus. Porque o meu relacionamento de intimidade aqui é com Deus. Então eu preciso aprender a invocar ao Senhor ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de dizer: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas logo eu, Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou missionário, eu faço a tua obra. Meu irmão, escolha invocar a Deus, em apresentar a situação diante do Senhor, ao invés de murmurar, porque isso vai evidenciar as marcas da intimidade que você tem com Deus. A segunda característica de uma pessoa que foi marcada pela intimidade é que ela vai comunicar o Cristo vivo, independente das circunstâncias. O homem estava morrendo, veja aí, ele estava diante do Supremo Tribunal, do Conselho Judaico. Ele estava diante das autoridades, ele estava morrendo, mas veja só o que ele vai fazer no versículo 56. Por favor, acompanhem comigo. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Olha só o que está acontecendo. Ele está sendo assistido pelo Supremo Tribunal Judaico daquele tempo. E olha o que ele faz. Ele tira o olhar daqueles homens e ele direciona o seu olhar para Jesus e diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus à destra de Deus, à direita de Deus. Veja só. Diante de uma circunstância de morte, Estevão vira o seu olhar e declara o nome do Senhor Jesus. E comunica Jesus na situação. Veja só como se comporta esse homem diante da sua missão. É o sangue batendo na canela, é ele morrendo, mas anunciando a Jesus e dizendo que a glória dele é grande. E quantas vezes eu e você, meu irmão, nos omitimos nessa missão? Quantas vezes eu e você tentamos justificar, como se houvesse justificativa, o fato de não falarmos sobre Jesus para ninguém, de não testemunharmos Jesus a ninguém. Nos omitimos diariamente em nossa missão.
Nos omitimos frente ao ID do Senhor por qualquer coisa. Mas veja o que Estevão faz. Ele olha para o céu e diante de todos aqueles agressores, daqueles que estavam empurrando aquele homem para a morte, ele diz: olha, eu estou morrendo, mas eu estou vendo Jesus aqui, à destra de Deus, na minha frente. Ele não nega Jesus, ele tinha tudo para negar. Ele tinha tudo para negar e se salvar daquela situação. Mas em meio à morte, ele pensa: não, eu estou morrendo, eu vou morrer, mas eu vou continuar aqui na minha missão. Eu vou falar que eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Ele, e eu não vou me omitir a isso. Essa é a minha missão. Então ele sabe qual é a sua missão e ele simplesmente comunica. Eu quero dizer para você que nós sabemos qual é a nossa missão. Nós já sabemos, estamos cansados de saber qual é a nossa missão. A questão é que nós temos nos omitido a ela. A questão é que existe uma omissão nossa de falar sobre Jesus, independente das circunstâncias, independente das situações. Não precisa estar tudo bem na minha vida para eu poder declarar Jesus. Não precisa estar tudo bem comigo. Eu não preciso estar 100% para poder ter ânimo, vigor, para falar sobre o Mestre. Eu não preciso. Eu posso falar de Jesus quando tudo vai mal. Eu posso falar de Jesus quando algo me faltar. Eu posso fazer a obra de Deus quando estiver faltando alguma coisa para mim. Eu posso. Eu posso falar de Jesus doente, eu posso falar de Jesus no vale, eu posso falar de Jesus no deserto, eu posso falar sobre Jesus em qualquer situação. Sabe por quê? Porque essa é a minha missão. Essa é a sua missão, igreja. Essa é a nossa missão. E nós não podemos nos omitir diante dessa realidade. Quem é marcado pela intimidade sabe exatamente o que precisa fazer e faz. Não precisa que ninguém nos mande. Não precisa que ninguém nos impulsione. Não precisa que ninguém nos oriente. Não precisa que ninguém diga: olha, você tem que ir. Não precisa desse, você não precisa desse conselho. Você já sabe qual é a sua missão e você realiza a sua missão. 1 mais 1 é 2 na matemática do céu. Não precisa de muita coisa. A gente já sabe qual é a missão que a gente tem nas mãos e a gente realiza a nossa missão. A terceira característica de um homem que foi marcado pela intimidade com Deus, nós vamos ver no versículo 55, que vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. Eu quero que você chame a atenção, agora chamar a atenção para essa palavra, fitou os olhos, porque é exatamente ela que é a característica de alguém que foi marcado pela intimidade com Deus, é que tem os seus olhos fitos no céu. Veja, existia uma plateia enfurecida contra aquele homem. A Bíblia vai dizer que eles rangiam os dentes. Eles rilhavam os dentes. De ódio por Estevão. De raiva. Porque estavam se sentindo confrontados por ele. Ameaçados por ele. Ameaçados pelo Evangelho de Cristo. Então a Bíblia vai dizer que eles estavam enfurecidos. Existia uma plateia querendo matar aquele homem. Mas Estevão, marcado pela intimidade, tem os olhos fitos no Senhor. Então quero que você preste atenção nesta noite, meu irmão. Não importa quem está contra você no processo. Não importa quem se levantará contra você no processo. Não importa qual a reação de A, de B, de C, de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Não importa as reações que estão ao seu redor. E Estevão disse assim para eles: ó, tô nem aí para vocês. Quero nem saber de vocês. Não estou nem aí.
E aí você pode dizer, pastora, mas pisaram no meu pé. Usaram o meu nome naquela situação. Pisaram no meu dedo midinho. Pastor, eu fiz tudo certo. Estevão estava certo. Pastora, eu estou sob missão, eu fiz tudo certo. Eu dei oportunidade, eu dei conselho, mas sabe o que aconteceu? Quando eu virei as costas, me apunhalou pelas costas, falou mal de mim, me traiu, me prejudicou. Meu irmão, olhos fitos no céu, olhos fitos em Jesus. Nós não nos movimentamos pelas reações humanas. Não se deixe se movimentar por reações humanas, reações às quais você não tem o controle sobre elas. Nós não temos o controle sobre o outro, sobre o que o outro fala, sobre o que o outro produz, sobre o que o outro vai dizer, sobre o que ele vai achar, sobre o que ele vai fazer contra nós, sobre o movimento que ele faz. Nós não temos esse controle e é por isso que a nossa reação tem que ser a de fitar os nossos olhos nos céus. Em Cristo Jesus, é para lá que os nossos olhos precisam estar inclinados. É para a pessoa de Jesus, é para o propósito que Ele tem nas nossas vidas, é para o teu chamado, é para a tua missão, é para o que você sabe que precisa fazer, mas não tem feito. É para lá que precisa estar fitados os teus olhos para o céu. É lá que precisa estar os nossos olhos. E Mateus 5, 11, 12 vai dizer assim, ó. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas antes de Cristo. Então a nossa alegria, a marca da intimidade sobre nós, jamais é sobre as outras pessoas ou sobre o que elas produzem, mas é sobre aonde os nossos olhos estão enxergando, aonde nós conseguimos colocar os nossos olhos. E eu quero dizer para você hoje aqui, igreja, coloca os teus olhos fitos no Mestre, naquilo que Ele te comissionou a fazer, porque isso é marca da intimidade que nós temos com Deus. Então a vida de Estevão nos ensina que intimidade não é sobre o que nós falamos, não é sobre o que declaramos, não é sobre o quanto sabemos, o quanto entendemos, o quanto estudamos, não é sobre isso. Não vai ser sobre isso, mas é o quanto estamos marcados por Ele. E o que vai evidenciar é a forma que nós lidamos com as pedradas. Porque entende que o propósito é maior que a dor. Sabe por que nós conseguimos lidar com as pedradas? Porque a gente entende que a nossa dor é muito menor do que o processo, do que o propósito. A nossa dor vai ser sempre menor que o propósito que Deus tem na nossa vida. Vai ser sempre menor, ela nunca vai ser maior. Estevão entendia isso. Era na dor, era morrendo. Era dor de morte. Mas ele disse, não. O propósito aqui é muito maior. É glorificar o nome do Senhor. É fazerem as pessoas olharem para Ele. Olharem para Cristo. Evidenciarem Ele. Saberem da sua existência. Era esse o propósito. Naquela morte de Estevão, era esse o propósito. E ele sabia que isso era muito maior do que qualquer dor que ele pudesse passar. Então, meu irmão, o propósito que Deus tem na sua vida é muito maior do que você está sentindo hoje. É muito maior. Ei, isso que você tem sentido hoje é muito pequeno. É muito pequeno, se nós formos igualar ao processo, ao propósito que Deus tem no que você está passando.
pense no propósito. Porque é Ele que nos faz vencer. É Ele que nos faz buscar a intimidade com Deus. É enxergar o propósito e não a momentânea dor que estamos enfrentando, que estamos passando. Lembre-se sempre, a sua dor vai ser sempre muito menor que o propósito. Ah, pastora, está doendo, estou sofrendo demais. É doloroso demais o diagnóstico. É doloroso demais o resultado. É doloroso demais ouvir isso do juiz. É doloroso demais ouvir isso do meu advogado. É doloroso demais, pastora. Ei, a dor é menor que o propósito. Tem propósito de Deus para se cumprir, meu irmão. Se apegue ao propósito e jamais ao que você está sentindo. O que você está sentindo é transitório, vai passar. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei, mas vai passar. A dor não é para sempre. A prova não é para sempre, o deserto não é para sempre, não vai ser para sempre. E ele vai ser sempre menor que o propósito. Então Estevão entendeu que ele precisava saber lidar com as pedradas. Ele comunicava ao Cristo vivo, mesmo quando a circunstância queria silenciar. Sabe o que acontece? Algumas dores vão vir sobre a nossa vida para nos silenciar, para tampar os nossos lábios, a nossa voz. Vai acontecer isso. A tristeza vai ser tão profunda que você vai querer se calar, se isolar, não falar com ninguém, não verbalizar nenhuma palavra, muito menos falar sobre Jesus. Mas Estevão aqui vai entender que quem é marcado pela intimidade jamais poderá deixar de comunicar Cristo Jesus através de suas palavras. Ele precisava comunicar Jesus naquela situação. Porque essa comunicação estava glorificando e propagando o nome do Mestre. Então, sabe aquela situação que você está lá perdido e todo mundo volta os olhos para você e diz, coitadinho, está doente, está sofrendo, está passando por luta, se separou, e fulano morreu, está no luto. E você virar os seus olhos para essa pessoa e dizer, olha, Jesus está no controle da minha vida. Jesus está no comando da minha história, da existência. Ele sabe exatamente o que está permitindo fazer na minha vida. E Ele tem um propósito. Olha o que você fez. Tirou o olhar daquela pessoa para a tua dor e convidou-a a olhar para Cristo Jesus. Foi isso que Estevão fez. Ele chamou a atenção não para a sua dor, mas para o propósito maior, para o Mestre Jesus. Então, quem é marcado pela intimidade com Deus, não chama a atenção para si, sabe? Para a sua dor. Ele inverte as posições e é por isso que ele fica marcado pela intimidade com Deus. E Estevão vai entender também que ter os olhos fixos no céu é o foco de quem é marcado pela intimidade e não pela terra. Acontece que o mundo quer nos marcar e imprimir marcas muito negativas em nós. Mas Estevão não se deteu a essas marcas, ele rejeitou todas. Ele não era o coitadinho que estava sendo apedrejado. Ele não era o cristãozinho que estava sendo ali morto. Ele não era alguém que estava sendo punido e que estava recebendo ali o seu castigo por servir a Jesus. Não. Ele era alguém que mantinha os olhos fitos no céu, os olhos fitos em Jesus. Essa era a marca sobre a vida de Estevão. Essa era a sua identidade. Tentaram humilhar, mas ele não aceita essa humilhação. Ele não está sendo morto como um coitadinho, mas Estevão é o primeiro mártir cristão da história da igreja de Cristo. Olha só o peso de glória que existe sobre a vida desse homem. Foi o primeiro homem a ser morto pela causa do evangelho de Cristo. Você está achando que isso é pouco? Você está achando que isso é humilhante? Você está achando que isso é vergonhoso? Que isso é doloroso? Que isso é triste? Não, não é. Isso carrega um peso de glória eterno.
que trazia um grande peso de glória sobre a sua vida. Era um homem valente, era um homem que tinha a causa do evangelho acima de qualquer coisa na sua vida. E isso é para poucos, porque muitos naquele dia negarão o nome de Cristo, para manter a sua integridade física, para manter a sua vida. E esse homem não, ele faz ao contrário, ele se entrega de livre, espontânea vontade, porque ele entende que a causa do evangelho de Cristo é maior do que toda e qualquer coisa nesse mundo. Então não se tratava de um homem coitadinho em que estava sendo humilhado. Como muitas vezes quando a gente lê a história, a gente diz, meu Deus, que tristeza. Nossa, como que sofreu. Nossa, como que pode. Não, meu irmão, isso é glória demais. Isso é tremendo demais. Isso é honroso demais. Isso é glória de Deus sobre a vida desse homem, que deixou a sua história como exemplo para nós. Nós precisamos colocar a causa do evangelho acima de qualquer coisa, porque nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar fitos no céu. Que o Senhor nos dê rosto dos que têm comunhão, a paz dos que têm propósito e o brilho dos que têm intimidade com Ele. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé nesta noite. Se você não sabe lidar com as pedradas, meu irmão, aprenda a lidar com as pedradas. Comunique Cristo, o Cristo vivo, acima de qualquer circunstância que possa surgir na tua vida. E tenha sempre os olhos fitos no céu, porque é para lá que eu e você iremos. É para lá que nós estamos caminhando. Nós não estamos caminhando unicamente para as coisas materiais e terrenas aqui desse mundo, não. Você está pensando que Deus te deu essa casa, esse carro, para você viver a eternidade neles? Não. Você está pensando que Deus te colocou no cargo, na empresa que você tem, para que você vivesse eternamente nelas? Não, não foi para isso. Nós estamos caminhando para a eternidade. Então, meu irmão, coloque os teus olhos fitos no céu, em nome de Jesus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, estamos em estado de graça, porque foi tudo para o louvor, a glória, Deus, para engrandecer o teu nome. É tudo sobre ti e para ti, mas fica em nós a alegria de termos partilhado desta obra, a alegria de sermos ministrados, a alegria da comunhão, e isso contribui, Deus, para o crescimento e edificação da tua igreja. Agora nos leva em paz e segurança, que o Senhor esteja abençoando cada família, cada irmão. Nós pedimos que o Senhor seja o Deus provedor, abrindo portas de emprego, trazendo alívio, Senhor, para a atenção da administração do lar, do sustento da casa. Seja com cada provedor, com cada provedora. Leva-nos na tua paz, e que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito seja com teu povo, que abençoado diz. Dá um abraço a quem está perto, diga: viva com intimidade com Deus, desfrute da intimidade com Deus.